Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Gostaria de convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo 1 e versículo de número 2. Enquanto os irmãos encontram, eu quero estender os meus agradecimentos, primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao bispo Genivaldo José, que tem nos concedido a tribuna do Cobreche para falar do amor de Cristo, ao pastor William Nogueira, vice-presidente desse evento, e a minha esposa, que logo logo estará louvando aqui, cantora Joelma Veloso. Que Deus abençoe a igreja com esta palavra. Todos encontraram? Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês através dessa palavra sobre as promessas do Senhor, sobre as promessas, os planos de Deus para ser executado na nossa vida. E não há uma inspiração melhor para nós, para aumentar nossa fé, para nos deixar convicto daquilo que Deus nos prometeu outrora, do que a história do patriarca Abraão. Veja que lá no Jardim do Éden, quando o pecado chega à humanidade, Deus procura um meio para tirar o pecado do mundo, e esse método é a morte do teu filho. Mas ele precisa escolher um povo, uma nação, para que desse povo, dessa nação, pudesse nascer então aquele que pisaria na cabeça da serpente. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 12, que Deus chama ainda Abrão, que residia na terra de Harã, com seu pai Tera. Deus busca um homem e escolhe um homem no meio da idolatria, para levantar como um homem de Deus, e para fazer dele uma nação, a nação a qual seria a nação eleita, a nação escolhida. Deus tira do meio da idolatria um homem para ser um diferencial, um referencial até nos nossos dias, e considerado o nosso pai da fé. Deus, ele nos salva com um propósito, com um objetivo. Quando Deus nos tira do lamaçal do pecado, é para operar grandes obras através da nossa vida. Ele não nos salva simplesmente por salvar, mas Ele nos salva para nos usar, para que a salvação alcance outros através da nossa vida. E eu louvo a Deus porque Deus nos tirou de um mundo sujo, impuro, e nos coloca no evento dessa magnitude, para ganhar almas, para fazer tua obra. Abraão tinha então 75 anos quando o Senhor o chama. E quando o Senhor o chama, ele sai para um lugar que ele nem sabia para onde era. Ele já começa desde então a exercitar a sua fé. Talvez seja a razão que Deus o escolheu ainda no mundo da idolatria, porque Deus conhece o oculto e o escondido e o mais profundo do nosso coração. E ele obedece à voz do Senhor, e então agora ele sai. E quando ele sai, ele leva consigo o seu sobrinho Ló. No capítulo de número 15, o Senhor novamente dá uma porção de ânimo a Abrão e promete-lhe um filho, aparecendo a ele em visão. Mas aqui começa a mexer conosco. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que a sua mulher Sarai, ela era estéril. E de repente a gente começa a tentar entender como que Deus trabalha. O negócio não é entender, o negócio é obedecer, porque Ele sabe o que está fazendo, e Ele sabe aonde isso vai chegar. Veja que Deus tira um homem da idolatria. Veja que Deus escolhe um homem casado com uma mulher estéril, e diz: de você farei um grande povo, e de você eu farei uma grande nação.
a mulher estéril, a idade avançando. Mas aquele homem cria, ele acreditava naquilo que o Senhor havia falado para ele. Ele acreditava nas promessas que o Senhor tinha para cumprir na vida dele. E no capítulo 16, a sua mulher então, ela toma uma atitude que nós não devemos tomar em um momento de fraqueza da nossa fé. A Bíblia nos diz que Sarai toma a tua serva Agar, chega até ele e diz: Abrão, tome aqui a minha serva, para que tenha os seus filhos com ela, para que se cumpra aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Meu irmão, nós não precisamos dar jeitinho não. Meu irmão, nós não precisamos estender a mão para tentar ajudar o Senhor não. Nós temos que colocar na postura de servo, crer, ainda que o impossível nos arrodeia, Ele ainda é o Deus do impossível, para tirar rebuliços da nossa vida. E aquela mulher estava procurando um grande problema para ela. Às vezes acontece isso na nossa vida. Deus, Ele nos faz uma promessa, mas a gente quer antecipar, a gente quer alcançar antes do tempo, a gente quer ir além da vontade do Senhor. Isso não nos resulta em outra situação a não ser quebrar a cara. Se Deus falou, apenas creia. Se Deus falou, apenas obedeça, porque Ele ainda é Deus que cumpre na nossa vida. Ele ainda é o Deus que faz o impossível. E então Abrão, ele tem um filho com Agar, e coloca o seu nome de Ismael. Mas o Senhor chega até ele e diz: não, esse aí não é o filho da promessa não. Eu vou até abençoar ele, eu vou até honrar ele, mas o filho da promessa vai sair do ventre da sua esposa. É do ventre dela que vai sair. Mas o tempo vai passando, a idade vai chegando. Como pode então se cumprir? Andar com os olhos da fé talvez seja a opção que nós devemos tomar nessa noite. A decisão é de sair daqui apenas obedecendo o Senhor, ainda que aquilo que Ele prometeu parece impossível. Deixa eu te falar algo. Em 2019, no primeiro evento que teve do Cobreche, eu estava aí onde vocês estão, mas esse ano Deus me coloca aqui. Lá parecia que não tinha jeito para eu estar aqui, mas hoje eu estou dizendo que Deus cumpre promessa na sua vida. Deus cumpre. E se você crê, em 2023 você estará aqui. E no capítulo de número 17, Deus agora começa a trabalhar na vida de Abrão de forma mais intensa, começa a prepará-lo mais, começa a prepará-lo para receber a sua bênção. Deus, para que as bênçãos dele se cumpram, é necessário a gente passar por um processo, mas esse processo ele não nos mata, esse processo não nos afunda, esse processo não nos deixa perecer, mas ele nos aperfeiçoa, ele nos dá humildade, ele aumenta a nossa fé, e ele o tempo todo vai dizer: tudo isso que você está passando é para você apenas saber que eu ainda sou Deus. Eu não entrego bênção para quem não está preparado. Deus até promete para quem não está preparado. Veja que ele desce lá na terra de Harã e diz para um homem que não conhecia nada: de ti farei uma grande nação. Mas ele teve que entrar no processo. O processo é doloroso, o processo é árduo, o processo leva um tempo, mas vale a pena, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel. Então Deus diz para ele: agora você não chamará mais Abrão, mas você, a partir de agora, você chamará Abraão. Abrão quer dizer pai de um povo, mas Abraão quer dizer pai de multidões. Aquilo que Deus tem para você é maior do que a sua mente pode alcançar. Aquilo que Deus tem para você, Bispa Glória, é maior do que o seu raciocínio possa imaginar. Aquilo que Deus tem para você, meus amados, pode te surpreender de tal ponto que você nem vai acreditar no que Deus está fazendo daqui para frente. E no capítulo 18, agora 3 varões, a Bíblia vai nos dizer que esses 3 varões
vai novamente visitar Abraão. E quando vai visitar Abraão, com quase 100 anos de idade, a sua esposa com cerca de 90 anos de idade, aqueles 3 varões visita e diz para ele: eu vim aqui te dizer apenas que daqui 1 ano você terá o filho. Sara terá o filho a qual eu lhe prometi. A Bíblia nos diz que a mulher achou foi graça, ela até sorriu, porque ela imaginou: eu com a idade avançada, o meu senhor com a idade avançada, como poderemos ainda ter esse filho da promessa? Mas esquecendo ela que Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. A última palavra ela vem do alto. É Ele que determina todas as coisas. E depois que Ele determina, não há nada mais que o homem possa fazer. E a Bíblia nos diz que então ele tem o seu filho. No capítulo de número 21, nasce agora Isaac. E quando Isaac nasce, no capítulo 21, no 22, Deus agora resolve então provar a fé de Abraão. Agora você pensa um processo de 25 anos de espera, 25 anos aguardando, 25 anos esperando, e de repente Deus simplesmente fala: dai-me o seu filho em holocausto, leve ele para o monte que eu te mostrarei, e oferece ele ali em holocausto a mim. Eu imagino a dor que aquele homem estava sentindo, o seu filho da velhice. Mas ele resolve tão somente obedecer à voz do Senhor. Para quem já tinha vivido tantas experiências com Deus, para quem já tinha vivido tanta experiência com o Senhor, ele não pensa 2 vezes. Ele chama o teu filho Isaac, ele pega 2 dos seus funcionários, e aqui então sai à procura do lugar que o Senhor havia orientado. Mas o que me chama a atenção aqui, pastor Leonardo, é que quando ele chega no pé do monte, a fé dele era tão grande, de que Deus poderia até mesmo voltar o seu filho das cinzas, que ele diz no versículo de número 5 do capítulo de número 22: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tornaremos, ele não disse tornarei, mas ele diz tornaremos a vós. Isso que é fé. A porta está fechada diante de você, e você está dizendo: mas vai abrir. A enfermidade está assolando, e você está dizendo: mas Jesus vai curar. O médico está dizendo: não tem mais jeito, e você diz: tem, Jesus ainda é o Deus do impossível. Utilize a sua fé, porque o sobrenatural acontecerá na sua vida. A fé de Abraão era tamanha que ele disse: tornaremos. A fé dele era tão grande que ele sabia que mesmo ele tendo que sacrificar o seu filho, Deus era Deus de levantá-lo da cinza e do pó. E por que às vezes nós não usamos a nossa fé? Por que às vezes nós preferimos questionar do que acreditar? Por quê? É porque ainda estamos no processo. Não fuja do processo de Deus. Não tente dar um jeitinho, não. Se Ele te prometeu, vai cumprir. Se Ele te prometeu no tempo certo, Ele vai fazer. Se Ele te prometeu, não tem como escapar, não. Somente creia, porque o Senhor ainda opera, ainda faz. Deus nos chama para fazer a diferença nessa última hora. Deus nos chama para deixar o nosso legado. Deus nos chama para trabalhar para o reino.
Deus nos chama para ser um diferencial. Mas nós não somos melhores do que Abraão. As coisas não vão chegar numa bandeja, entregue de qualquer forma, não. Quando Deus resolve entregar, é porque Ele já trabalhou, é porque Ele já preparou, é porque Ele já fez o que deveria ser feito. E então aquilo que Deus colocou na sua mão, agora vai ser bem sucedido. E Abraão pega o seu filho, sobe ao monte. Quando ele está subindo ao monte, Isaac pergunta: pai, está o cutelo, está a lenha, está o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E mais uma vez Abraão utiliza da sua fé. Mais uma vez Abraão olha para o teu filho e diz assim para ele assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus é Deus de providência. Aonde era, eu quero profetizar na sua vida, aonde era para ser uma catástrofe, não vai ser, porque Deus vai entrar com ação. Aonde a enfermidade está lastrando, Deus toca com a sua mão e faz uma grande obra. Aonde o desespero está entrando, a depressão vai cair por terra agora, porque Deus é Deus da provisão. É Deus do impossível. E o que é que nós precisamos? Apenas utilizar da ferramenta chamada fé. Creia. Uma certa vez Davi disse: estou velho e já fui moço, mas nunca vi um justo desamparado. Ande com sinceridade diante do Senhor, para ver Ele operar maravilhas na sua vida. Utilize a sua fé para sacudir São Sebastião. Utilize a sua fé para sacudir Brasília. Utilize a sua fé para sacudir nossa nação. Utilize a sua fé e seja a boca de Deus. Eu quero chamar aqui minha esposa, ela vai estar louvando. E eu gostaria de pedir à igreja que ficasse sobre os vossos pés, com a permissão do nosso presidente. Não tema as consequências da sua escolha. As consequências, elas sobrevirão, porque o diabo não fica de braço cruzado quando Deus chama alguém para o ministério, não. O diabo, ele batalha noite e dia para poder te parar, para poder te travar. Mas Deus é Deus do impossível. Deus é Deus da provisão. Ele te escolheu e você vai ser boca dele nesta terra, em nome de Jesus.